Oi, gente! O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, porque não tô aqui pra falar do livro em si, mas pra falar que eu estou grávida, sexta gestação. E eu não estava esperando, né? Nós temos 4 filhos e tive um aborto. E aí hoje fazem uns 3 meses, acho que se não me engano, que a gente descobriu, já tô no 4º mês. E aí, por isso que os áudios tá tudo aí, devagar. Tava postando toda semana, mas não tô mais conseguindo, porque tá mais difícil agora, eu passo muito mal nesse primeiro momento da gestação, e aí tá mais difícil, tá? Mas, queria contar um pouquinho de como foi que aconteceu isso, né? Assim, a gente casou e sempre teve vontade de ter 4 filhos. E aí, no segundo ano que nós estávamos casados, eu já fiquei grávida. E aí nós tivemos a Maísa, depois a Júlia e o Pedro. Depois que eu tive o Pedro, eu decidi que eu não queria mais ter filhos, porque eu passo muito mal na minha gestação. E eu passei muito, muito mal mesmo. E aí eu falei, não vou mais ter, vou ficar aqui, né? E a gente tinha 2 meninas e um menino, tá? Número bom. E aí, quando eu lembro que todo mundo ficava rindo, vocês vão ter mais filho, né? Porque assim, a gente casou e já começou a ter filho. Então, todo mundo, tipo, né? Tenho certeza. Mas eu tinha colocado aquilo no meu coração e eu disse que eu não teria mais mesmo. Eu falei, não, Deus, não é pra mim, já acho que é isso mesmo. E aí, quando um dia eu tava em casa, limpando minha casa, e aí pensando nisso, né? Falei, não vou mais ter, sofri demais e não vou mais ter. E aí eu ouvi o Espírito Santo literalmente falar comigo. Quem disse que é você que decide quantos filhos você vai ter? Eu não esperava por isso. Confesso que a gente vai vivendo a vida muito daquilo que a gente quer, né? Eu quero fazer, eu quero ter isso, eu vou, sem se perguntar se é isso que Deus quer. O que Ele quer que eu faça? Como Ele quer que seja a minha vida, né? E ali eu entendi que não tinha a ver com os meus planos, com os meus projetos, com o que eu queria, mas sim com a vontade de Deus. E eu pedi perdão pro Senhor naquele momento e disse, Senhor, seja feita a sua vontade, né? E aí, uns 2 anos, se eu não me engano, depois, eu acho que foi 1 ano, depois que eu ganhei o Pedro, eu fiquei grávida. E aí eu perdi o bebê com 11 semanas. Foi, assim, algo que eu não esperava. Foi um momento muito difícil para as mães que já perderam, tiveram um aborto espontâneo. Sabem dessa dificuldade, não é fácil, foi um momento muito difícil da minha vida. E aí, 1 ano depois, eu fiquei grávida do Joaquim. 1 ano depois que eu tive o Pedro, eu fiquei grávida, tive esse aborto, e 1 ano depois eu fiquei grávida do Joaquim. Tudo bem. Quando o Joaquim nasceu, eu imaginei, né, 4, né, cesárea. Então, acho que é isso. E a gente foi bem na época da pandemia, nós estávamos no sítio. E eu lembro que um desses dias que a gente tava lá, meu cunhado falou assim, olha, eu tô vendo algo que não é só esse não é o último. E aí, meu esposo até ficou chateado, porque, meu Deus, tanta coisa pra acontecer, tanta coisa, e as pessoas só profetizam filhos na nossa vida. Mas é isso mesmo. E aí eu não falei nada, eu falei, Deus, seja feita a sua vontade. Se é a sua vontade, eu quero.
Mas pensei, né? Quando eu ficar rica, quando, né? Riqueza não chegou não, mas o filho chegou. Eu também tava no chá de mulheres, o Joaquim tem 2 anos, né? No ano passado acho que ele tinha 1 ano. E eu tava no chá de mulheres e Deus usou 2 mulheres pra falar comigo, a pregadora e uma missionária, que estavam me vendo grávida. E aí quando foi agora em dezembro, janeiro, melhor dizendo, o Ed tava numa manhã aqui, fazendo um devocional, orando, e aí ele teve uma visão e ele me viu grávida. E quando ele me contou, eu falei, ai meu Deus, acho que amém, né? Sei lá. Gente, ele viu na segunda-feira, na quarta-feira eu tava mal. Que é assim, é descobrir, é saber qualquer coisa, eu começo a passar mal. Fui fazer ultrassom grávida. Então, é isso. E aí, é até engraçado, a gente vai passar nas consultas, né? E aí, mãezinha, primeira gestação, sexta. É assustador pra todo mundo, claro. Mas eu confesso que eu tô muito feliz. Eu sofri muito do Joaquim, pensando que seria o último e tive dificuldade de tirar ele da amamentação, tive muita dificuldade. Sofri muito desde ele bebezinho, pensando que seria o último, e não era, os planos de Deus não eram, né? E então, eu tô passando aqui pra dizer pra você, os planos de Deus são muito melhores do que os nossos. Nós fazemos planos, nós nos planejamos, nós nos programamos, mas os planos de Deus são infinitamente melhores e maiores que os nossos. Eu tô muito feliz nesse momento da minha vida. Já passei mal demais, mas eu sei que o Senhor tá no controle de tudo. E é isso, né? É engraçado porque assim, quando quando eu casei, né, assim que eu casei, eu fui fazer um curso, fui fazer RH, e uma vez na semana eu limpava a casa, tinha uma pessoa que fazia uma faxina uma vez no mês. Gente, eu limpava a minha casa pensando assim, eu não nasci pra isso, não cozinhava. Nasci para ficar limpando a casa, eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero. Tá. Aí, antes de terminar, né? É um tecnólogo, são 2 anos. Eu fiquei grávida da Maísa. Depois fiquei grávida da Júlia. Depois fiquei grávida do Pedro. E do Pedro eu tive que, né? Eu tinha uma loja e a loja faliu, tive que fechar a loja, vir pra casa, descobri que o Pedro tava com anemia e eu tive que aprender a cozinhar, sabe? E foi em casa, foi cozinhando pros meus filhos, foi limpando a minha casa que o Senhor me mostrou que eu nasci pra isso. E olha que engraçado, justo aquilo que eu falava assim, eu não nasci pra isso. Ele me mostrou que na verdade foi pra isso que eu nasci. Para ser uma esposa, para ser mãe, serva do Senhor Jesus Cristo. E sabe o que é mais lindo? Amar tudo isso. O Senhor me ensinou, eu me lembro assim, quantas vezes em casa eu falava, Senhor, eu não vou conseguir. Me ajuda, por favor, me ajuda. E Ele me ajudar, sabe? Terminar o dia com um bolinho, com a casa limpinha, e ver ali a mão do Senhor me ajudando, falando comigo. Foi nesse lugar, foi dentro de casa, né? A Provérbios, a mulher de Provérbios, ela é incrível, gente. Ah, mas e aí eu trabalho fora? Não tem problema. A mulher de Provérbios trabalhava fora, a mulher de Provérbios cuidava dos filhos, cozinhava, cuidava do marido. E é isso, Deus nos fez para ser assim. Fazer muitas coisas. Algumas vão fazer mais, outras vão fazer menos, mas tudo bem. Sabe o que é mais importante? A gente estar no centro da vontade de Deus.
E eu queria deixar isso para você. Pergunte para Deus o que Ele tem para você. Pergunte para o Senhor. Para que... Me engasgue. Qual o propósito dele na sua vida? Eu tenho dúvidas. E não tenho dúvidas de que ele vai falar com você. E o chamado dele, o propósito dele, ele vai te capacitar. Ele vai te ensinar. Porque ele é maravilhoso. Ele é fiel. Ele é incrível. Servir a Deus é a melhor coisa do mundo. Porque com ele, se a gente cair, ele levanta. Se a gente falhar, ele perdoa. Ele está sempre com a gente, em todos os momentos da nossa vida. Então é isso, eu vim aqui mais para dar essa notícia mesmo, para falar sobre esse novo momento aí na minha vida, novo que não é tão novo. Que Deus abençoe, um beijo.